Oi, gente! Daqui a pouquinho a Camila chega para a gente começar a nossa conversa sobre a questão da pandemia lá na França, a experiência dela. Vamos esperar aí um pouquinho. Camila já deve estar chegando, deve estar aí pertinho. Aqui todo mundo na torcida pela vacina para chegar logo, alguns já se vacinaram. Vamos ver como é que vai. O que a Camila vai trazer de novidade? A Camila já está por aqui. Esperar só o convite e a gente começar. Oi, Priscila, Matheus. Bom ter vocês por aqui, viu? Camila vai entrar, já aceitei aí o convite. Oi, Camila, Oi, Lu, tudo bem? tudo bem, e você? Quanto tempo? Pois é. Que horas são aí, Camila? 11 horas. 11 horas da noite. 11. Que bacana. Camila, obrigada por você ter aceito o convite. A última vez que a gente Eu que conversou já faz agradeço. um ano, foi aquela fase inicial, né? Uhum. O susto, o Guilherme tá com Verdade. quantos anos agora, Camila? Tá com 5. Tá com 5 anos. Fez 5 em novembro. É. Que bacana, viu? Camila, conta um pouquinho pra gente como é que tá acontecendo. A escola encerrou o ano agora, não foi? Não, ainda não. Vai encerrar agora final de junho. Final de junho. Julho e agosto são as grandes férias, né? Tá terminando. Ah, tá. E como que foi esse ano letivo? Porque nós conversamos em abril, à época as aulas Foi. presenciais estavam suspensas, não é isso? Conta um E foi o pouquinho pra primeiro gente, lockdown. então, daí em diante, como que aconteceram as coisas? Nossa, de lá para cá aconteceram muitas coisas, né? Nós já tivemos 3 lockdowns. As escolas fecharam no primeiro, fechou em março e voltou mesmo dia 22 de junho. Então foi o primeiro, uma parada aí bem grande. Só que em maio eles começaram a fazer um retorno mais progressivo, né? Parou no dia 2, se eu não me engano, bem no iniciozinho, eles voltaram com o pessoal que trabalhava na linha de frente do serviço essencial. Não, na linha de frente, na linha de frente do Covid, né? Os enfermeiros, médicos. Aí depois conforme as pessoas fossem comprovando que precisava voltar ao trabalho, aí a criança era aceita na escola, mas realmente tinha que ser comprovado, não era qualquer criança. O Mas Gui voltou, pode falar. então, assim, pelo que eu entendi, havia uma demanda por parte das famílias de ter o Isso, serviço da escola pública aberto. Porque, pelo que você falou, sim, as famílias tinham até que comprovar que isso. precisavam. Na escola do Gui, sim. Os pais que estavam trabalhando na linha de frente, né? Médicos, policiais, a criança poderia voltar. Mas não era com o professor, era como uma espécie de garderie, como se fosse uma guarda de criança, né? Como se fosse um monitor, um tutor. Isso, é, Tá. Então vamos supor, se o pai, um casal de médicos, eles comprovavam que estavam atendendo pacientes com Covid, e aí os filhos poderiam ir para a escola e eles tinham atendimento com esses profissionais que eram monitores. isso. Um grupo bem pequeno, né? Foi uma seleção da seleção, né? Mas sim. Aí, em maio, as aulas voltaram 2 vezes na semana.
e também era um grupo prioritário, não foi qualquer criança. Foi sempre uma seleção, né? Porque a turma é grande, a turma do Gui tem 30 alunos. E então, assim, não daria, mesmo que dividisse em dois, seriam 15 crianças, né? Na época ele Ele tinha 4 anos foi e a 4 anos, turma 30 alunos. isso, para uma professora. É diferente da realidade Tem uma, daqui. tem uma assistente, mas ela não fica sempre, né? E esse retorno, Camila, como que foi a exigência assim? As crianças precisavam usar máscara? Vocês, como que foi a comunicação da escola com vocês? Vocês conseguiram entender quais eram as decisões da escola? Ou em algum momento vocês ficaram sem entender alguma coisa? Eles mandavam comunicado tudo por e-mail. A comunicação sempre foi com antecedência por e-mail. No retorno, tinham 10 minutos para cada duas turmas. Vamos supor, a turma do Gui mais uma. Tinha um horário de 8h20 ou 8h30 para entrar. Teria que ser esse horário. Né? Os pais não poderiam mais entrar. Deixava a criança na calçada e elas entravam sozinhas. Se chegasse atrasada, você tinha que esperar toda a escola entrar de 10 em 10 minutos, bem afastado, que não poderia ficar nem na calçada, né? As crianças não. O meu Guilherme nunca usou máscara. Há menos de 6 anos aqui não era exigido máscara. Era acima de 12 e depois passou acima de 6. Mais ou menos no meado do ano para cá, foi a partir de 6 anos. Como ele tem 5, a escola dele nenhuma criança usa máscara, porque são crianças até 5 anos e pouco, 6 anos. Olha, alguém está dizendo que a quantidade de turma, acho que é Michele, é igual no município em que eu trabalho, mas tem a professora e tem uma professora auxiliar também. Mas é interessante que eu lembro que na primeira live você me falou da questão da autonomia das crianças, né, Camila? Que é Sim, diferente de como a gente faz aqui no Brasil, que a gente trabalha assim um pouco mais esse carinho, esse acolhimento, e até para colocar o casaco, tirar o casaco, tem todo esse movimento aí, não é isso? isso não tem, o professor não tem muito contato com a criança, né? A criança coloca o casaco sozinha, ela tira sozinha, a lavagem de mãos ela faz sozinha, vai ao banheiro. A partir de 3 anos eles já começam a trabalhar bastante isso. Não tem aqui o uso de álcool, pelo menos na escola dele não, porque, por conta da idade, né? Eles acreditam que o álcool a criança pode se engolir, colocar no olho, essas coisas assim. É só água e sabão mesmo. Quando retornou no primeiro lockdown, a gente não entrava, né? Então deixava a criança ali, a criança entrava, lavava a mãozinha, para buscar, a gente buscava no pátio. Ia para o pátio, esperava para poder voltar. Camila, outra coisa que eu tenho lido, e aí é bom você trazer esse relato, é que as crianças têm utilizado muito mais os espaços externos, até às vezes em praças, em parques. Você chegou a perceber esse movimento aí e evitando ficar muito dentro da sala fechada. Você percebeu isso ou não? Sim, desde quando voltou, a preferência era lugares abertos, né? Eles iriam para a sala, mas a preferência era o pátio, o parquinho. O parquinho na volta do primeiro lockdown não foi liberado, não tinha parquinho. As crianças não têm comunicação com uma turma, entre as turmas, né? Só a turma dela. Tinha distanciamento, só que na volta, em setembro, né, no retorno do ano letivo, acabou o distanciamento entre turmas, entre as crianças da turma, né? Elas já compartilhavam material, tudo. Essas 30 crianças, em setembro, Uhum. quando começou o ano letivo aí, elas passaram a ter um convívio, entre aspas, normal entre elas. Foi isso? Entre elas, da turma. Entre as outras turmas, não. Até hoje, entre as outras turmas, não pode estar, não pode ter. Voltou o parquinho em setembro do ano passado também, né? Eles voltaram a ficar no parquinho, mas o parquinho é separado. Tem divisões, né? Tipo, a turma deles sempre fica ali naquela área. E eles trocam os brinquedos, mas o espaço, para eles já saberem onde é o espaço deles. Ah, entendi. Então o parquinho foi Eles trocam os mapeado, brinquedos. entendi. E os Isso, brinquedos vão movimentar, o que movimenta eles são os brinquedos. isso.
Aí eu não sei, assim, direito como a gente não tem mais acesso, se é por dia, se é a cada 2 dias, eles vão fazendo essa rotatividade. E essa questão afetiva, Camila, no retorno às aulas, né, no início do ano letivo de vocês, que foi em setembro, você percebeu algum tipo de acolhimento? Você achou que o Eu, Guilherme se per- sentiu seguro? Como que foi? eu percebi, assim, a- até setembro, né, antes de setembro, a gente não podia nem entrar. E na volta às aulas de setembro, eles já deixaram a gente entrar e levar a criança até a porta. Só que a gente não podia se aproximar da professora, poderia até falar com ela, mas distante, né? Aí ali ficava entre a mãe e a criança, ou o pai, só podia entrar um, não podia entrar mais de uma pessoa. Aí eles deixavam a gente conversar com a criança, tinha criança que às vezes chorava, e às vezes ficava assim, ah, né, muito tempo em casa, né? Querendo abraçar, beijar, não tinha um contato assim entre a professora. O máximo que ela fazia, às vezes, esticar assim a mão para dar a mão, para trazer a criança, mas ficava abaixava, ficava conversando de longe, mas ficava. Mas contato de abraço, beijo, realmente aqui eles não têm isso. É Já mais não conversa. tinham? Você acha que já não tinham Não, antes? não, não acho. Que já não Eu, tinham. pelo menos, nunca vi. E ele também não conta, assim. Eles brincam muito com eles, são carinhosos, mas, assim, nada de contato físico. Contato não tem. Então, isso não é uma coisa que veio com a pandemia. Já era uma marca da Não, cultura mesmo, né? o contato, assim, de ficar colocando a mão na criança e tudo, não. Camila, eu lembro também que na primeira live você falou que eles tiveram cuidado até com os pais que não são falantes nativos do francês, de procurarem pais capazes de fazer essa Sim. tradução das normas da escola para as famílias que não Hum. falam francês. Isso se manteve durante todo esse tempo? Então, no início, eles sabiam que eu não sabia, não tinha conhecimento da língua, né? A professora se esforçava muito para mim, que eu entendi, agora eu até entendo mais. Mas para realmente falar, eu não conseguia falar. Mas aí ela fez o contato, me falou de mães que eram brasileiras ou portuguesas, né? E elas pediram o telefone e elas ficavam me mandando. Só que aí depois que elas viram que meu marido sabia falar e quando precisava ele ia, elas ficaram assim à disposição. Se você precisar, eu tô aqui, né? Mas no início foi bastante. A professora do ano passado, ela é de família brasileira, mas ela não sabe falar português, né? E também não entende. Aí eu achei muito bacana que no final do ano ela mandou uma mensagem para o Guilherme em português. Aí falou, pedindo desculpas, mas que ela tinha pedido a irmã para tentar ajudar ela a fazer, né, uma mensagem para ele, para desculpar os erros, essas coisas assim. Mas assim, eu achei um carinho muito grande, né, Essa porque ela poderia ter mensagem foi mandado em falada? francês e não, foi escrita, foi escrita. Que bonitinho. E esse cuidado, Camila, você percebeu da escola? Porque um dos problemas que esse afastamento ele vai trazer, consequentemente, é a perda de alunos, né? Evasão escolar. Crianças que, Uhum. para retornar à escola, quando a escola pública voltar, a escola vai ter que buscar essas crianças, né? Você percebeu esse cuidado da escola em não perder o vínculo com o Guilherme? Ou você que precisou ter iniciativa de ir atrás da escola? Como que você viu esse Não, movimento? não. Desde quando voltou em setembro, elas mandavam assim vários e-mails, mandavam recados, né? Para poder falar que a criança não poderia faltar. Se faltasse pelo menos um dia, tinha um papel, vamos supor, se ele for faltar amanhã, qualquer motivo, eu tenho que escrever no papel por que que ele está faltando. E se ele faltar, elas mandam um e-mail para saber por quê. Não pode faltar, que é importante ter esse vínculo com a escola, até porque eles já perderam, né? Essa primeira parada foi bem ruim, principalmente para ele, porque quando ele começou, ele não tinha conhecimento nenhum da língua, ele ainda estava se adaptando, então esse retorno para ele foi um pouquinho complicado em questão de disciplinas ali, de matérias, da fala, da comunicação, né? A comunicação e a interação dele ainda social não estava muito boa, porque ele não conseguia falar o francês, ele falava o português, ele falava algo misturado, e elas tiveram uma preocupação enorme, tanto a professora do ano passado, né, quanto a do ano letivo diferente, do ano passado e desse, a partir de setembro. Essa, a partir de setembro, eu achei assim que em 2 meses o Guilherme começou a falar o francês assim, entender
tudo, em menos de 2 meses. E ela tinha muita preocupação. Ela me chamava e às vezes me perguntava assim, mostrava o desenho da abelha, como fala em português? Aí eu falava, abelha. Ela ficava tentando repetir, abelha, abelha. Aí ela baixava e falava para o Guilherme. Em português se fala abelha, em francês se fala, e pedia para ele repetir. E às vezes ela me perguntava palavras assim, que ele falava e ela queria entender o que que era. Ela tinha uma preocupação bem grande em tentar inserir ele, para ele poder se relacionar melhor. Ela teve uma reunião, ela chamou para poder falar sobre isso, falou que ele era muito esperto, né? Uma preocupação em ele não atingir até o final do ano, até dezembro, né? Alguns objetivos por conta dessa comunicação dele, da fala, essas coisas assim. Só que aí, logo depois, passou menos de 2 meses, ela falou que ele estava indo muito bem, que ele estava conseguindo acompanhar, que ela tinha sugerido uma classe especial de idiomas, né? Que aqui tem de estrangeiros. O Guilherme não foi para a sala de estrangeiros. Aí ela tinha sugerido que talvez fosse melhor para ele seguir agora esse ano. Só que aí não foi preciso, foi só uma. Ele conseguiu a relação dele, a comunicação, a interação social, tá, ficou ótima. Ó, a Cádia, que está lá em Portugal, ela compartilhou aqui com a gente que não pode faltar também lá. E que se a criança É, falta, os pais são logo contactados para justificar, bem parecido com esse seu relato também. até a questão assim, por exemplo, dezembro e janeiro, o inverno aqui é muito rigoroso, então as crianças ficam, né, bem doentinhas, nariz escorrendo, tossindo, e por conta do Covid, não poderia ir para a escola com esses sintomas, mas você também não poderia simplesmente, o Guilherme está com o nariz escorrendo, eu não vou levá-lo. Eu teria que ir ao médico, o médico teria que pedir um exame, fazer, e eu levar para a escola. Se ele não está indo, por que que ele não está indo? Se for um simples resfriadinho, que é comum entre dezembro e janeiro, porque aqui é um inverno, ele tem que continuar indo. Tanto que em janeiro ele pegou uma gripezinha, né? Uma inflamaçãozinha na garganta e deu otite. Aí nós levamos ele ao médico. Aí no dia seguinte nós registramos, só que o médico também não deu nem dia, que aqui eles só dão quando a criança está, né, bem mal. Aí eu até fiquei assim, como que o menino vai para a escola, né, com otite no dia seguinte? Meu Deus. Mas aí deu um dia só, ele começou a tomar remédio, já deu aquela melhorada, foi numa boa. E eu achei até que fosse ruim e tal. Um costume no Brasil, a criança às vezes sente uma dorzinha, a gente já fica, né? Mas foi tranquilo. Depois disso também ele não. Foi logo no início, né? O inverno bem forte, depois. Ô Camille, eu me lembro que você também falou que a escola é pública. Não, Sim. como que é essa questão da distribuição da escola pública, da escola privada, se tem mais pública, privada, se o público que matricula os filhos na escola pública é a classe média alta, como que você percebe isso, assim, em comparação com a realidade aqui que a gente vive no Brasil? Que dificilmente é possível, mas uma família de classe média alta, evita colocar a criança na escola pública, né? De maneira geral, né? Lógico que tem exceções. Uhum. Como que você vê essa realidade aí? A maioria é escola pública, particular eu vejo uma ou outra, mas é assim, pequenininha, tipo creche mesmo, até 3 anos. Muito, muito pouco. A maioria é pública, né? E são crianças de todas as classes sociais. É misturada. Não tem essa separação, não. É mais por bairros mesmo, né? Porque a criança estuda na escola do seu bairro. A escola do Guilherme é na rua de trás. Então, todas as crianças do bairro, né, estudam ali. Ou então em outra escola próxima. E por conta disso, né, por essa igualdade que eles falam, tudo é bem simples, né? Coisa, escola pública mesmo, por exemplo, aniversário, para você fazer um aniversário na escola, é apenas um bolo e um suco, né? Esse bolo não pode ser um bolo confeitado, não pode ser muito, assim, um bolo muito trabalhado, até porque a criança que não tem condições não vai poder, então tem que ser igual para todo mundo, tem que ser um bolo comprado em mercado, um suco e só, para todos, não pode ser nada assim diferente. Qual foi a palavra que você usou? Igualitária? De igualité. A É, igualité? é, Ah, é igual, é igual.
Então, esse é um valor também, né? Ó, a Cádia está contribuindo aqui, dizendo que lá em Portugal ela percebe que a escola pública funciona bem. Aqui no Brasil a gente tem escolas públicas muito boas. A questão é que é uma complexidade muito grande, né? Aí a É, Cátia perguntou, Camila, você acha que isso é uma regra? É do bolo? Eu acho que é do bolo que ela está falando da festinha de aniversário ou da escola pública? Vamos ver. O bolo, você acha que é uma regra em todas as escolas, de ser uma coisa mais simples? eu acredito que sim, que eu tenho uma amiga também que está aqui, ela levou para a filha dela, ela entendeu que poderia ser qualquer bolo, né, mas um bolo pequeno, né? E ela mandou fazer um bolinho, até com a fotinho da criança e levar. Chegou lá, eles não deixaram. É Pediram para ela ir ao mesmo. mercado, pediram para ela ir ao mercado e comprar dois bolinhos, tipo o nosso bolinho Puma, né? Isso em outra escola já, né? Em outra escola. Então, eu acredito que seja mais ou menos assim, igual, né? Aqui ela quando fala do bolo mesmo, ó. Falou que preferem fazer bem simples mesmo. É. Porque é o Por conta mais justo, disso, porque né? tem porque senão tem criança que realmente você percebe que não pode, que não tem essas condições. E é Camila, tudo bem simples. Hum, outra coisa que hum, a gente quer saber. Essa tá. questão, assim, da estrutura física da escola, por exemplo. Às vezes existe assim um mito, uma imaginação das pessoas de que de repente a escola pública voltou na Europa, mas porque tem uma estrutura física muito superior às escolas aqui brasileiras. De repente você já falou que não usa álcool em gel, mas qual é o diferencial assim, em termos de estrutura? O que que você percebe de diferente? Se é que você percebe alguma coisa diferente? Eu acho mais a organização deles, né? A organização. Mas em termos de estrutura, é tudo muito simples, né? O álcool tem um álcool quando a gente poderia entrar, né? Na volta de setembro. Tinha um álcool na entrada, a gente colocava na gente só, no adulto, subia, levava a criança, ela lavava a mão com sabão. A comida é a comida de escola pública, é claro, seguindo a cultura francesa, que tem a entrada, o prato principal, a sobremesa, né? O lanche é bem simples, às vezes é um pãozinho com suco, uma compota de fruta com leite. Os brinquedos são simples demais, não tem essa questão de datas comemorativas, festas, essas coisas não tem. A criança às vezes vem com uma dobradurazinha, alguma coisa do tipo. Essa medida toda de proteção de segurança. Nunca vi aqui. É só a máscara para os adultos e as crianças até 6 anos sem, os maiores com a máscara. Só. Não Ó, a tem. Sandy colocou que as escolas aqui são muito simples. Sandy, você está falando do Muito, é muito Brasil simples. ou de algum outro país? E se for do Brasil, de qual lugar do Brasil que você está falando, para a gente saber? Camila, outra Tanto que pergunta. assim, hum, o Outra pergunta. material é coletivo da escola, não tem material. O Guilherme vai sem mochila, sem nada, não tem material nenhum. Tudo é material da escola, né? Lápis, canetinha, papel. Não tem agenda, não tem nada. Quando precisa de um recadinho, ele vem com um papelzinho na mão. Ou então, eles, se for uma coisa mais séria, manda um e-mail, ou então vem alguém falar na hora da saída. Ó, ela falou, a Sandy falou Franca. Agora eu não sei se é Franca ou é França, hein? Ah, é amiga da Camila, é França. Porque aqui tem Franca em São Paulo também. É, Legal. aí, Lu, em outubro também, por conta dos atentados, né, que estavam tendo, aí as medidas ainda ficaram. A gente antes podia entrar no pátio para buscar criança, e por conta dos atentados também não foi mais permitido, né, a entrada. Até porque eles tinham que ter um controle ali no portão, porque eles fazem esses treinamentos e tudo, e se perceber alguma coisa, eles fecham o portão e acabou. Então, para evitar esse fluxo de pessoas na escola, né, em novembro, quando estava tendo aqueles atentados, nem buscar a gente podia também, era só na calçada. A gente faz uma fila na calçada até hoje para buscar, hoje a gente também não entra mais, só foi mesmo no retorno de setembro, né? Então faz uma fila na calçada, eles vão vindo no portão, vai vendo quem está ali, vai chamando a criança,
e já vai saindo. Também não pode ficar parado ali conversando ou ali na calçada. Se ficar, elas pedem para se retirar. Ô Camila, eu sei também que você é uma estudiosa do desenvolvimento humano Ai, meu e Deus. é uma estudiosa, uma professora com muita experiência. O que você percebeu, assim, em termos de desenvolvimento no Guilherme? Na época que ele estava em casa, se você percebeu algum comportamento diferente? E quando ele voltou para a escola, você conseguiu perceber alguma diferença? Ou você acha que o Guilherme não chegou a manifestar nada disso no comportamento? Ou alguma Muito. fala que você acha significativa? Eu percebi e eu fiquei bem preocupada no primeiro lockdown. Ele ficou muito agitado. Ele já é uma criança bem agitadinha, né? Só que ele ficava assim muito agitado. O sono dele ficou bem desregulado, né? A questão da alimentação, de comer o tempo todo, de querer comer, né? Acabava de comer, daqui a pouco ele queria comer de novo. E a gente sabe quanto isso interfere, né? Ele queria sair para brincar, para conversar. Então, às vezes ele começava a falar, falar, falar. Às vezes ele ia para o quarto dele e começava a falar com os bonecos. Você percebia essa necessidade dele de interação. Mesmo que eu conversasse com ele, brincasse com ele, o pai também brincava, né? Muito, até hoje brinca muito com ele, mas essa necessidade de interação até com crianças da mesma idade dele. Né? Nós somos seres sociais, a gente sabe quanto que isso faz falta para a criança. Ele começou a roer o dedinho, né? E eu fiquei, começou a fazer xixi na cama, às Entendi. vezes ver televisão, quando você via já estava saindo. Esse controle ele foi perdendo também. E fico um pouquinho triste. Até a questão de aprendizado, né? Não só aprendizado escolar, mas todas as aprendizagens dele, a gente percebeu que ele estava desanimado, um pouco desmotivado, né? Às vezes começava a falar uma coisa, daqui a pouco falava outra, aquela ansiedade, aquela fala rápida, né? A questão motora, às vezes ele ia desenhar, ele adora desenhar. E ele fazia, né? Aquele mundo estava perdendo aquela. Mesmo eu brincando com ele, vamos desenhar, mas não era a mesma coisa. E quando voltou às aulas, ele mudou muito, muito mais feliz, né? A gente percebeu a questão, embora ele se alimenta muito bem, mas essa necessidade de comer o tempo todo, roer os dedos, melhorou bastante. A E fora a escola e as fala mesmo interações de foram quanto ele importantes. aprendeu, muito importante. A questão dos amigos, né? Tanto que até hoje, essa fala, ele pegou essa fala, mãe, eu posso ir no parquinho para fazer amigos? Porque ele queria sair e ele ficava assim, mãe, eu posso ir na praça fazer amigos? Eu, filho, a gente não pode sair, não tem amigos na praça. Ai, mas eu queria fazer amigos. E ele até hoje, ele fica assim. Mesmo com a volta e tudo, ele fica, mãe, às vezes ele acaba de chegar da escola, ele fala, mãe, será que tem criança no parquinho para eu poder brincar? E quando teve o segundo lockdown, né, que fechou tudo, ele ouvia a gente comentar, ih, vai fechar tudo. Aí ele, ai, de novo vou ter que ficar em casa, de novo, não vou ter amigos. Mas foi bem tranquilo, não fechou novamente, né? Nós passamos pelo segundo lockdown, o terceiro agora em abril, não fechou, não fecharam as escolas, foi mesmo o comércio, bares, né, restaurantes estão fechados desde outubro, abriram agora. Camila, eu vou fazer aqui a última pergunta, que essa live era para ser Uhum, curtinha mesmo, só para matar a uhum. saudade, te ouvir as novidades aí de vocês, do Guilherme. Camila, você falou da televisão. Teve alguma programação especial que o Estado organizou para as televisões abertas? Teve sim, teve um canal que eles disponibilizaram no primeiro lockdown, né, que tinha programações de acordo com a faixa etária da criança, de acordo com a série, com os conteúdos. Para as crianças menores tinha muitas histórias, músicas, o ensino, a fonética, né? De aprender os sonzinhos do alfabeto, dos numerais, era bem bacana. E para as crianças um pouquinho maiores, tinha aula mesmo. Então, tinha uma programação, né, de acordo com a idade, com série, com tudo. Pela televisão. E eu lembro também que você Sim. falou que essa questão da tecnologia não é tão usual, né, na escola da infância, né? Não. Pelo menos nessa que o Guilherme está, não é isso? Não tem Eu aplicativo. vejo. Não, não. Ele não tem agenda, nem agenda ele tem. Não, nem virtual, nem de papel. Né? E eu acredito que essa questão das telas é até para as crianças maiores.
eles não têm muito essa coisa, não. Eu conversei com uma mãe que a filha tá como se fosse no ensino fundamental 2 aí do Brasil, e ela falou que na turma, né, da filha dela, só a filha dela e uma outra criança que tinha celular, as outras não tinham. E então, devido à pandemia, eles ficaram muito perdidos com isso. A escola do Guilherme mandou e-mails perguntando quantos aparelhos eletrônicos eu tinha em casa, se tinha televisão, né? Até por conta desse programa. Se tinha televisão, se tinha computador, se tinha tablet, se tinha celular com internet. Aí você tinha que marcar ali o que que você tinha, quantos vocês tinham. E depois mandaram outro e-mail falando que quem não tivesse,